Vamos falar de uma obsessão, uma ideia que por séculos, mais de 400 anos, moveu exploradores, aventureiros e cientistas a se embrenharem no coração do Brasil. A gente vai rastrear essa busca por cidades perdidas e riquezas fantásticas para entender o que existe por trás de tanto mistério. Pois é, essa é a grande pergunta, né? O que faz uma lenda sobreviver por tanto tempo, passando de geração em geração? É isso que a gente vai investigar, numa viagem que passa por mitos, documentos misteriosos e, finalmente, descobertas que mudaram tudo. No fundo, tudo se resume a isso. A promessa de ouro, a miragem da prata e, claro, o fascínio de encontrar uma cidade inteira que o tempo esqueceu. Esses foram os motores que levaram tanta gente a arriscar tudo. Para entender como tudo isso começou, a gente precisa voltar bastante no tempo, lá para os anos 1500. Pensa só, era a época das grandes navegações, um mundo sendo descoberto e com ele um monte de boatos sobre tesouros inimagináveis. A coisa toda explode quando os espanhóis encontram uma quantidade absurda de riqueza nos Andes. Isso alimenta a lenda do Eldorado, uma cidade feita de ouro. E aí o pessoal começou a pensar, se tem tudo isso aqui do lado, por que não teria no Brasil também? E foi assim que exploradores como o Gabriel Soares de Souza começaram a se aventurar em busca de serras brilhantes, muitas vezes em jornadas sem volta. Então aquela lenda meio vaga do Eldorado, de uma cidade de ouro genérica, de repente começa a afunilar. Ela ganha um foco bem específico na Bahia. E essa mudança toda tem a ver com um personagem bem misterioso. A história do Muribeca é incrível. Ele diz que achou as minas, mas se recusa a contar onde ficam. Mesmo sendo preso, ele não abre a boca e leva o segredo com ele. Esse silêncio teimoso dele transformou a busca. Não era mais só um mito, era um tesouro específico, um segredo que valia a própria liberdade. Isso, claro, só fez a lenda crescer ainda mais. Agora, a gente dá um salto no tempo, lá para o século XIX. E aqui, a busca muda de novo, de uma forma radical. A caça a minas de prata se transforma na busca por uma civilização perdida. E a culpa é de um único documento que apareceu do nada. O ano é 1839. Lá na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, alguém encontra um documento antigo, perdido. Mal sabiam eles que aquele papel, o manuscrito 512, ia botar fogo na imaginação de todo mundo e começar um capítulo completamente novo nessa história. Pensa no impacto disso. O manuscrito 512 não era um mapa do tesouro, era o relato de uma expedição que dizia ter encontrado uma cidade em ruínas no meio do sertão. Não era mais só um boato, parecia uma prova, um testemunho de que uma civilização avançada existiu no Brasil muito antes dos portugueses. E os detalhes que o manuscrito dava eram impressionantes. Falava de uma cidade de pedra, com arcos, templos, uma estátua e até inscrições que pareciam gregas. Uma cidade com cara de europeia no meio do Brasil. Isso causou um alvoroço gigantesco e deu início a uma nova corrida em busca dessa cidade. Claro que essa história botou fogo no debate acadêmico da época. Começaram a surgir teorias malucas. Seriam fenícios que atravessaram o Atlântico? Ou quem sabe vikings perdidos na selva? Hoje a gente sabe que não era nada disso, mas dá para ter uma ideia do quanto esse documento mexeu com a cabeça das pessoas. A coisa ficou tão séria que o IHGB montou uma expedição oficial, mas a missão acabou em tragédia. O líder, o padre Benigno de Carvalho, morreu de cansaço no meio do caminho. E para piorar, a última mensagem dele dizia: "A cidade está descoberta". Isso só jogou mais lenha na fogueira do mistério. Chegamos ao século XX e a lenda ganha um rosto, um nome que se tornou famoso no mundo inteiro: o explorador britânico Percy Fawcett. Ele ficou simplesmente obcecado pela ideia dessa cidade perdida. Fawcett deu até um nome para a cidade: Z. Para ele, não era só uma ruína qualquer. Z era a capital de uma civilização muito antiga, talvez até uma colônia da Atlântida. Ele dedicou a vida a encontrar esse lugar, virou a grande missão dele. E em 1925, ele parte para sua última expedição e simplesmente some. Desaparece na Amazônia sem deixar rastro. E o mais irônico de tudo é que o seu fracasso em encontrar a cidade se tornou o maior sucesso da lenda. O mistério do seu desaparecimento fez a história da cidade de Z virar um fenômeno mundial, inspirando livros, filmes e outros aventureiros. Depois de séculos de caçadores de tesouros, o século XXI chega com uma abordagem totalmente diferente.
Sai de cena o aventureiro e entra o arqueólogo. A ciência começa a olhar para a Amazônia não em busca de mitos, mas de fatos. E é aí que surge a pergunta fundamental. E se todo mundo por 400 anos estivesse procurando pela coisa errada? E se a cidade perdida não fosse de pedra e ouro? Essa simples pergunta mudou tudo. A perspectiva se moveu da fantasia para a ciência. A diferença é gritante. O pessoal do mito procurava por algo parecido com a Roma antiga no meio da selva. Já a ciência começou a encontrar outra coisa. Aterros, solo fértil criado pelo homem, a famosa Terra Preta e complexas redes de aldeias conectadas. Uma civilização totalmente diferente, mas não menos complexa. O ano que marca essa virada de chave é 2003. Foi quando uma equipe liderada pelo arqueólogo Michael Heckenberger anunciou uma descoberta revolucionária na região do Xingu, na Amazônia. E a verdade, finalmente, era revelada. Eles encontraram Curricugu. E sim, existiam cidades perdidas no Brasil. Não feitas de pedra, mas de terra, de engenhosidade. Uma paisagem urbana gigante, com estradas, praças e uma população enorme. A Amazônia, que muitos achavam vazia, na verdade já tinha sido densamente povoada. Então, no fim dessa jornada incrível de 400 anos de busca, o que a gente aprende? Que as cidades perdidas do Brasil, Elas não estavam escondidas esperando por um caçador de tesouros. Elas não eram um cofre cheio de ouro. Elas eram um legado vivo de povos que construíram uma sociedade complexa na floresta. A verdadeira descoberta não foi achar um ponto no mapa. Foi começar a compreender um capítulo inteiro esquecido da história humana. E agora, o verdadeiro desafio é outro: entender e preservar esse legado, para que essa história nunca mais seja perdida.